Cheguei ao jantar de família dirigindo um carro de luxo de 100 mil dólares, a primeira coisa que comprei pensando só em mim. Minha mãe olhou, deu uma risada e soltou: talvez esteja na hora de você parar de viver tão folgada. A primeira coisa que comprei pensando exclusivamente em mim mesmo. Quando minha mãe viu, soltou uma risada curta e comentou, quase como quem não quer nada: talvez já esteja na hora de você parar de viver tão folgado. Eu não discuti. Só respondi baixo, algo como tá bom, se você diz. Naquela mesma noite, sentei diante do computador e entrei nas minhas contas. Um por um, comecei a cancelar os pagamentos automáticos. No total, eram 118. Fiz questão de contar. Hipoteca da casa, parcelas dos carros, mensalidades da escola, academias, clubes, supermercado, até o seguro dos animais deles. Quando o dia amanheceu, aquilo que todos chamavam de vida normal simplesmente tinha deixado de existir. Antes que eu ligasse o carro, minha mãe apareceu na varanda. Observou o veículo, depois olhou para mim com aquele sorriso que nunca era só um sorriso. Comentou algo sobre ostentação e riu, como se estivesse brincando. Eu forcei uma risada também, mas saí dali com o rosto duro, travado. Durante o jantar, tudo parecia igual a sempre. Meu irmão reclamava do trabalho. Meu pai repetia, como um mantra, que ainda sustentava todo mundo mesmo depois de aposentado. Minha mãe falava do preço das coisas, mas por trás da reclamação vinha aquele tom familiar, quase automático, como se eu estivesse sempre em dívida com eles. Até que ela repetiu a frase: talvez esteja na hora de você parar de viver tão folgado. Dessa vez, não consegui responder. Fiquei parado, sentindo o garfo escapar da minha mão. Ninguém interrompeu a refeição. Todos continuaram comendo, como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebeu o peso daquele momento. Foi nesse silêncio que tomei minha decisão. Naquela noite, já instalado no quarto de hóspedes, abri o notebook. As senhas estavam salvas, como sempre. A lista de pagamentos automáticos apareceu inteira na tela. 118. Hipoteca, seguro do carro do meu irmão, academia da minha mãe, aulas particulares da minha sobrinha, até o plano de celular do meu pai. Tudo estava no meu nome. Eu mesmo tinha organizado aquilo anos atrás, quando acreditava que amar alguém significava resolver os problemas que os outros não conseguiam. Cancelar cada serviço foi como puxar um fôlego que eu não respirava havia muito tempo. A cada confirmação, uma sensação diferente surgia. Primeiro culpa. Depois medo. Mas quando cheguei ao último, o seguro dos 2 cachorros da minha mãe, senti algo muito próximo de alívio. Fiquei encarando a tela apagada por alguns minutos, imaginando como seria a manhã seguinte, as ligações, o desespero, as mensagens. Pensei se teria coragem de atender alguma delas. Na manhã seguinte, a casa ainda dormia. Saí sem avisar ninguém. Deixei a chave sobre a mesa da cozinha, do mesmo jeito que eles costumavam fazer comigo quando precisavam que eu resolvesse alguma conta. No caminho de volta, o carro parecia mais silencioso do que nunca. Por um instante, considerei voltar atrás e desfazer tudo, mas a lembrança do sorriso debochado da minha mãe fez minhas mãos permanecerem firmes no volante. Naquele momento, ninguém sabia ainda, mas o mundo deles estava prestes a mudar. E, pela primeira vez, eu não iria tentar consertar nada. A primeira ligação veio às 6h47 da manhã. Eu estava parado no estacionamento de um café, com o celular virado para baixo. O nome da minha mãe piscou na tela por quase 1 minuto inteiro. Não atendi. 10 segundos depois, o telefone tocou de novo. E de novo. Deixei tocar até parar. Abri o aplicativo do banco e conferi. Todos os débitos automáticos estavam realmente cancelados. Nenhum erro. Nenhuma reversão. Aquilo me causou uma sensação estranha de poder, algo que eu nunca tinha experimentado em relação à minha família. Às 8h10, minha caixa de entrada já estava cheia. Mensagens da minha mãe, do meu irmão e até da minha cunhada, que mal falava comigo. Pediam explicações, diziam que devia ser erro do sistema, algum engano. Depois o tom mudou. Como você pôde? Seu pai ficou furioso. As crianças não têm como ir para a escola. Li tudo, mas não respondi. Peguei meu café e fiquei observando a rua, tentando entender por que ainda me sentia culpado. Eu tinha bancado as contas deles por quase 8 anos. Meu salário inteiro ia para sustentar um padrão de vida que eles juravam ser da família. O mais irônico era que ninguém jamais perguntou se eu realmente dava conta. Por volta das 10, recebi um áudio do meu pai. A voz dele vinha calma, daquele tipo de calma que antecede uma explosão. Disse que estava decepcionado, que eu deveria ter falado diretamente com ele, que família não se trata assim. Quase ri. Ele nunca tratou ninguém como família, só como dependentes. O mais difícil foi não responder.
Cada parte de mim queria explicar, justificar, pedir desculpas. Em vez disso, coloquei o celular no modo avião e dirigi sem rumo por horas. Quando voltei para casa, o prédio estava em silêncio. Me joguei no sofá, encarei o teto e percebi como aquele apartamento parecia vazio, não de coisas, mas de barulho. Nunca tinha notado como era viver sem notificações, sem pedidos, sem a constante sensação de dever algo a alguém. À tarde, uma mensagem do meu irmão chegou pelo WhatsApp. Ele dizia que o banco tinha bloqueado o carro e que a escola das filhas já tinha avisado sobre o atraso no pagamento. Finalizou dizendo que eu estava destruindo a família. Essa parte me fez rir alto. Pela primeira vez em semanas. No fundo, eu sabia que aquele riso era nervoso. Apesar de tudo, eles ainda eram minha família. Uma parte de mim esperava que, sem o dinheiro, algo mudasse. Que eles percebessem o quanto sempre dependeram de mim. Mas a outra parte, a que já estava exausta, sabia que o que vinha pela frente não seria reflexão, seria guerra. No fim da tarde, minha mãe apareceu na portaria do meu prédio. O porteiro me ligou, dizendo que ela estava lá havia mais de meia hora, pedindo para subir. Disse a ele que não. Pedi que falasse que eu estava viajando. Houve um silêncio do outro lado da linha. Percebi que ele não acreditou, mas obedeceu. Fiquei encostado na parede da sala, ouvindo ao longe o som da voz dela discutindo com o porteiro no térreo. Depois, silêncio. E uma sensação estranha, como se algo tivesse se quebrado de vez. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei lembrando de quantas vezes ela me chamou de ingrato, mesmo quando eu pagava tudo, e me perguntei o que ela diria agora. No dia seguinte, acordei com batidas fortes na porta. Por um segundo, achei que fosse um vizinho. Mas quando ouvi a voz da minha mãe misturada com a do meu irmão, meu corpo congelou. Não atendi. Fiquei parado no meio da sala, sem saber se fingia que não estava ali ou se encarava tudo de uma vez. Eles insistiram por quase 10 minutos. Depois, o barulho cessou. Achei que eles tivessem desistido, mas a ilusão durou pouco. Logo em seguida, meu celular vibrou com uma mensagem curta e direta. Se você não abrir a porta, vamos chamar a polícia. Precisamos resolver isso agora. Sentei no chão da sala. Eu sabia que aquilo era blefe, mas mesmo assim o medo tomou conta. Meu irmão sempre foi do tipo que tenta resolver tudo na base do grito, e minha mãe sabia muito bem usar isso como arma, como ameaça velada. Esperei quase meia hora antes de criar coragem para olhar pela janela. O carro ainda estava parado na rua. Minha mãe ocupava o banco do passageiro, falando sem parar, gesticulando como sempre. O rosto dela era o mesmo que eu conhecia desde criança, uma mistura ensaiada de raiva, decepção e cobrança silenciosa. Decidi sair sem que eles percebessem. Usei a garagem subterrânea, entrei no carro e dirigi até um hotel simples na cidade vizinha. Fiz o check-in usando outro cartão, um que ninguém sabia que eu tinha. No quarto, sentei na cama e comecei a escrever tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Não era para justificar nada, mas para me lembrar de que eu não estava perdendo a cabeça. Eu só tinha parado de bancar uma vida que nunca foi realmente minha. No meio do texto, percebi que minhas mãos estavam tremendo. Era uma mistura estranha de medo e alívio, medo de finalmente estar sozinho e alívio exatamente por isso. À tarde, novas mensagens chegaram. Dessa vez, da minha mãe. Você vai destruir todo mundo. Seu pai quase teve um ataque de nervos. O banco quer tomar a casa. É isso que você quer? Li aquilo várias vezes. A cada leitura, uma lembrança diferente surgia. O dia em que paguei a hipoteca pela primeira vez. O choro dela. A promessa de que me devolveria assim que pudesse. Aquilo tinha sido há 6 anos. Nunca devolveu. Liguei o som do celular e deixei o aparelho sobre a mesa. Pela primeira vez, quis que ele tocasse. Quis ouvir cada notificação como um lembrete do que eu não queria mais ser. No fim do dia, recebi uma mensagem curta do meu pai. Você acha que dinheiro compra respeito, mas acabou de perder o nosso. Foi nesse momento que ficou claro para mim como eles realmente me viam, não como filho, mas como um banco com emoções descartáveis. Fiquei olhando pela janela do quarto, tentando entender se eles sempre foram assim ou se eu mesmo tinha criado essa dependência por medo de ficar sozinho. Nenhuma resposta veio. Antes de dormir, abri o notebook e acessei a conta da hipoteca da casa dos meus pais. O saldo era assustador. Pela primeira vez, senti pena. Mas a lembrança da risada da minha mãe naquela noite, me chamando de folgado, transformou a pena em raiva outra vez. Fechei tudo. Decidi que no dia seguinte procuraria um advogado. Não para atacar ninguém, mas para me proteger. Eu sabia que, cedo ou tarde, eles tentariam transformar aquilo numa guerra judicial. Deitei, pela primeira vez em meses, dormi sem o alarme silencioso das transferências pendentes rodando na minha cabeça.
Na manhã seguinte, a primeira coisa que vi foi um e-mail com o assunto: aviso de notificação judicial. Por um segundo, pensei que fosse golpe. Mas o remetente era real, o advogado da minha família. Abri com as mãos trêmulas. Era uma notificação informando que meus pais e meu irmão estavam entrando com uma ação conjunta para recuperar valores supostamente desviados de forma indevida. Alegavam que eu havia assumido o controle financeiro deles sem autorização. Meu estômago revirou. O corpo inteiro esfriou. Eu sabia que não tinha feito nada ilegal. Tudo estava nos meus cartões, nas minhas contas, com o consentimento deles. Ainda assim, a sensação de traição foi tão forte que precisei sentar no chão. A primeira pessoa em quem pensei foi uma colega de trabalho, Emily. Ela tinha sido advogada antes de mudar de área e sempre foi a única que percebia quando eu estava no limite. Mandei uma mensagem simples: preciso de ajuda. É sobre minha família. Ela ligou poucos minutos depois. Contei tudo, tentando resumir entre pausas para respirar. Emily ficou em silêncio por alguns segundos e então disse que podia me indicar alguém de confiança. Pedi que não comentasse com ninguém. Ela respondeu apenas: eles não podem te destruir só porque você parou de ser útil. Passei o resto do dia revisando extratos, contratos, comprovantes. Eu tinha provas de tudo, transferências, faturas, até e-mails em que minha mãe me pedia para cadastrar as contas dela no débito automático. Mesmo assim, a ideia de encará-los diante de um juiz me deixava sem ar. À noite, recebi uma mensagem inesperada. Era da minha sobrinha, Emma, de 11 anos. Ela escreveu: a vovó tá chorando. Ela disse que você odeia a gente. É verdade? Fiquei encarando aquelas palavras por longos minutos. Eu poderia explicar, dizer que não era ódio, que eu só estava cansado. Mas o que uma criança entenderia disso? Respondi apenas: não, meu amor. Eu só preciso de um tempo. Ela mandou um coração. Chorei depois de ler aquilo. Pela primeira vez desde o jantar, chorei de verdade. No dia seguinte, fui ao escritório indicado por Emily. O advogado era um homem calmo, de meia idade, chamado Michael Harris. Ele ouviu tudo sem interromper. No final, me olhou e disse: eles não têm um caso forte, mas se prepare. Vão tentar te quebrar emocionalmente antes de qualquer outra coisa. Assenti, mesmo sem saber se tinha forças para isso. Enquanto ele analisava os documentos, meu celular vibrava sem parar. Mensagens novas, comentários nas redes sociais, até parentes distantes perguntando o que estava acontecendo. Alguém tinha espalhado tudo, provavelmente meu irmão. De repente, meu nome circulava em grupos de família acompanhado de versões distorcidas da história. Diziam que eu tinha roubado dinheiro, fugido, abandonado meus pais idosos. A velocidade com que aquela narrativa se espalhou foi assustadora. Foi então que entendi: nunca foi só sobre dinheiro. Era sobre controle. Eu tinha deixado de sustentar a história em que eles eram as vítimas e eu, o provedor silencioso. Voltei para o hotel e apaguei minhas redes sociais. Precisava desaparecer do barulho por um tempo. Antes de dormir, recebi um último e-mail de Emily: eles vão tentar te fazer sentir culpa. Mas lembre-se, culpa é a coleira favorita de quem nunca soube agradecer. Fiquei olhando aquela frase até o sono chegar. Pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez fosse possível sair daquela situação inteiro. 2 dias depois, Michael me ligou avisando que meus pais tinham solicitado uma audiência de conciliação. Disse que minha presença não era obrigatória, mas que poderia ser uma boa oportunidade para demonstrar calma e controle. Passei o resto da noite dividido. Parte de mim queria enfrentar tudo de frente. A outra ainda tremia só de imaginar olhar para eles outra vez. Na manhã da audiência, acordei cedo, tomei um banho demorado e vesti a primeira roupa simples que encontrei. Nada de maquiagem, nada de tentar disfarçar coisa alguma. Eu queria que eles vissem o cansaço estampado no meu rosto, o peso que eu vinha carregando havia anos. Quando cheguei ao prédio do tribunal, vi meu irmão encostado em um carro que, ironicamente, eu tinha ajudado a pagar. Ele me encarou com raiva, mas havia algo mais ali também, um traço de insegurança, talvez até medo. Minha mãe estava ao lado dele, usando óculos escuros, o rosto duro como pedra. Meu pai sequer levantou os olhos. Entramos todos em silêncio. O mediador explicou que aquela reunião existia apenas para tentar uma solução antes de um processo formal. Enquanto ele falava, observei minha mãe. Ela mantinha o queixo erguido, como se estivesse fazendo um favor em estar ali. Quando teve a palavra, disse que minha atitude tinha sido impulsiva e cruel, que eu sabia o quanto eles dependiam de mim. Esperei ela terminar. Então falei com calma. Disse que eu não devia nada a ninguém, que cada conta paga tinha sido uma escolha minha, e que o erro deles foi acreditar que eu não tinha o direito de parar. O mediador anotou algo. Meu pai bufou, balançando a cabeça.
Meu irmão, impaciente como sempre, disse que eu tinha feito tudo aquilo de propósito para humilhar a família. Respirei fundo. Eu poderia ter gritado, chorado, tentado me explicar mais uma vez. Em vez disso, só perguntei se eles se lembravam do jantar, da risada da minha mãe, da palavra folgado. O silêncio que tomou a sala respondeu por eles. A sessão terminou sem acordo. Antes de sair, o mediador me lançou um olhar compreensivo, como quem sabia que aquilo nunca foi sobre dinheiro, era sobre controle. No corredor vazio, minha mãe me alcançou e disse em voz baixa que eu estava separando a família por orgulho. Respondi apenas que ela confundia orgulho com limite. Voltei para o carro tremendo. As mãos suavam tanto que precisei respirar fundo várias vezes antes de conseguir ligar o motor. Pouco depois, Michael me ligou. Disse que aquele tipo de reação era esperado, que provavelmente o caso morreria ali. Mesmo assim, eu sentia que aquilo ainda não tinha acabado. Naquela noite, ao chegar ao hotel, encontrei um envelope na portaria. Não havia remetente. Dentro, apenas uma folha impressa com uma frase curta: "Você sempre vai precisar de nós, mesmo que não queira." Eu não reconhecia a letra, mas sabia exatamente de onde vinha. Um arrepio percorreu minha nuca. Pensei em ignorar, mas tirei uma foto e mandei para Michael. Ele respondeu quase na hora: "Guarde isso. É assédio. Vamos registrar." Deitei na cama com o coração acelerado. Eu não esperava paz, mas também não imaginava que chegariam tão longe. Olhei para o teto, tentando entender o que mais eles poderiam tirar de mim agora que o dinheiro tinha acabado. Foi então que percebi, nunca foi sobre dinheiro. Era sobre controlar quem eu era e, principalmente, o que eu me permitia sentir. Peguei o celular e mandei uma mensagem curta para Emily: "Acho que minha família só me amava enquanto eu pagava a conta." Minutos depois, ela respondeu: "Talvez seja a hora de você começar a se amar com o mesmo empenho." Fiquei encarando aquela mensagem até pegar no sono. Pela primeira vez, a culpa começou a perder força. Na manhã seguinte, acordei com uma calma estranha. Era o primeiro dia em semanas em que meu corpo não parecia em estado de alerta. Fiz café no quarto do hotel, sentei na beira da cama e comecei a pensar no que vinha depois, não sobre a briga, mas sobre a minha vida. Sobre o que eu queria fazer agora que não estava mais ocupado resolvendo o caos de todo mundo. Abri o laptop e comecei a atualizar meu currículo. Parecia algo pequeno, quase banal, mas era a primeira decisão tomada exclusivamente por mim. Trabalhei por horas, ajustando detalhes, revisando projetos antigos, até sentir que aquele documento finalmente refletia quem eu era de verdade. Não o provedor da família, mas um homem que conhecia o próprio valor. À tarde, recebi um e-mail de Michael. O advogado da minha família tinha desistido da ação. Disse que eles não tinham provas suficientes para continuar. Parte de mim sentiu alívio. Outra parte sabia que aquilo não significava o fim. Minha mãe nunca deixava nada terminar sem drama. Não demorou. Às 7 da noite, ela me ligou. Hesitei, mas atendi. Ela começou com aquele tom calmo de sempre, o mesmo que antecedia os ataques. Disse que estava cansada de brigar, que queria paz. Poucos segundos depois, o discurso mudou. Falou que eu devia pensar na família, que poderia ajudar aos poucos, que ninguém estava pedindo tudo, só um pouco. Ouvi em silêncio. Quando ela terminou, respondi apenas que não. Que eu não iria mais sustentar ninguém. Que não fingiria mais ser o único adulto daquela casa. O silêncio do outro lado foi pesado. Então ela disse: "Você vai se arrepender. Nenhum dinheiro te abraça quando o mundo desaba." A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular. Anos atrás, aquela frase teria me destruído. Agora, só me fez perceber o quanto ela acreditava que afeto se comprava com boletos pagos. Mais tarde, Emily apareceu no hotel. Trouxe vinho e um olhar atento. Disse que eu parecia exausto, mas diferente, como alguém que finalmente tinha parado de correr. Conversamos por horas. Pela primeira vez em muito tempo, falei sobre mim sem culpa. Do medo, da raiva, das noites em que tudo que eu queria era voltar atrás e fazer tudo como antes, mesmo sabendo que aquilo me destruía aos poucos. Emily ouviu tudo em silêncio e, no fim, disse que o mais difícil não era cortar os laços, mas permanecer firme quando o silêncio chegava. Ela estava certa. Quando ela foi embora, fiquei sozinho outra vez. O hotel parecia pequeno demais. Peguei o carro e dirigi sem destino até parar em um estacionamento de frente para o mar. Fiquei ali por horas, observando as ondas quebrarem. Pensei no que perdi e no que comecei, finalmente, a ganhar. Não era a liberdade completa, mas era o começo. Antes de voltar para o hotel, escrevi uma última mensagem para minha mãe. Não para reabrir diálogo, apenas para encerrar: "Eu amo vocês, mas não vou mais pagar para ser amado." Enviei e deixei o celular no porta-luvas.
O vento entrou pela janela e, pela primeira vez em meses, respirei fundo sem sentir o peso de ninguém pendurado nos meus ombros. Na manhã seguinte, percebi que algo dentro de mim realmente tinha mudado. O celular ainda estava cheio de mensagens não lidas, mas, pela primeira vez, eu não senti urgência alguma em me justificar. Levantei, abri as cortinas do quarto do hotel e observei o sol entrando devagar. Era simples. Mas parecia exatamente o tipo de começo que eu sempre tinha adiado. Decidi sair sem rumo. Caminhei pelas ruas, passando por cafés pequenos e lojas independentes, sem pressa nenhuma. Pela primeira vez em anos, minha cabeça não estava ocupada com planilhas, transferências ou datas de vencimento. Eu só andava. E foi nesse silêncio que percebi algo estranho. Minha mente ainda tentava encontrar um problema para resolver, como se eu não soubesse existir fora do caos dos outros. Voltei para o hotel com uma ideia clara. Eu tinha guardado todos os extratos, registros e comprovantes dos últimos anos. Não queria usar aquilo para atacar ninguém, mas precisava entender o tamanho real do que eu tinha feito, o quanto eu tinha entregado de mim mesmo sem perceber. Passei horas organizando tudo. Quando terminei, o número final me deixou sem ar, quase $500.000. Fiquei um bom tempo encarando aquela soma. Era o preço da minha culpa, da minha necessidade de ser aceito, do medo constante de dizer não. Já estava escuro quando o telefone tocou. Número desconhecido. Pensei em ignorar, mas atendi. Do outro lado, a voz era baixa e cautelosa. Era Emma, minha sobrinha. Ela disse que estava ligando escondida do celular da mãe, só para saber se eu estava bem. Demorei alguns segundos para responder. Ela contou que a casa estava estranha, que a avó e o tio brigavam o tempo todo, e que o avô quase não falava mais. Disse também que tinha ouvido minha mãe dizer que eu não fazia mais parte da família. Aquilo me atravessou como um golpe. Respirei fundo antes de falar. Disse a ela que eu continuava amando todos, mas que às vezes amar também significava se afastar. Emma ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse algo que eu não esperava. Eu entendo. A mamãe também fica cansada, só não tem coragem de ir embora. A ligação terminou com ela prometendo não contar a ninguém que tinha falado comigo. Fiquei olhando para o teto por um longo tempo, sentindo uma mistura confusa de tristeza e esperança. No dia seguinte, recebi uma notificação do banco. Minha mãe tinha tentado acessar uma das antigas contas conjuntas, aquela que eu usava para transferir o dinheiro das despesas da casa deles. Não havia mais nada ali, mas a tentativa em si me deixou em alerta. Liguei para Michael e expliquei a situação. Ele recomendou que eu encerrasse todas as contas antigas, inclusive as inativas. Disse que era a única forma de fechar qualquer brecha de vez. Fiz isso imediatamente. À tarde, chegou um e-mail inesperado da minha mãe. Curto, direto, quase frio. Parabéns, você venceu. Espero que esteja feliz agora que a gente perdeu tudo. Fiquei encarando aquelas palavras sem saber exatamente o que sentir. Eu não queria vencer nada. Só queria paz. Mas ficou claro que, para ela, qualquer limite parecia uma guerra. Apaguei o e-mail e desliguei o computador. Fui até o espelho e, pela primeira vez, me observei sem pensar no que faltava. Eu estava exausto, com olheiras profundas, mas havia algo diferente no meu rosto. Talvez fosse simplesmente o alívio de não estar mais tentando agradar ninguém. Peguei o carro e dirigi até o mesmo estacionamento em frente ao mar. Sentei no capô e fiquei olhando o horizonte. Pensei em como tudo tinha começado com uma risada no jantar. Uma risada que, sem querer, tinha me empurrado para a liberdade. Pela primeira vez, considerei que talvez o que eu fiz não tivesse sido destruição. Talvez fosse apenas o fim de uma mentira antiga. Algumas semanas se passaram desde a última ligação. A cidade parecia diferente, como se tivesse desacelerado junto comigo. Eu ainda estava no mesmo hotel, mas algo começou a incomodar. Não era a vontade de voltar, era a sensação de estar suspenso entre o passado e um futuro que ainda não tinha forma. Decidi procurar um apartamento pequeno, simples, algo que fosse realmente meu. Passei uma tarde inteira visitando lugares até encontrar um estúdio modesto, com janelas grandes e paredes claras. O corretor perguntou se eu queria medir o espaço para os móveis. Percebi então que não havia nada para medir. Não existiam móveis nem planos. Mesmo assim, assinei o contrato na hora. Quando entrei ali pela primeira vez, carregando apenas uma mala e meu laptop, senti uma paz silenciosa. Não era conforto. Era ausência. Ausência de vozes, de cobranças, de culpa. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir uma rotina. Coisas simples, cozinhar só para mim, lavar minha própria roupa, caminhar de manhã sem pressa. Era curioso como tarefas tão básicas pareciam grandes depois de anos vivendo em função dos outros. As ligações diminuíram, mas não desapareceram.
De tempos em tempos, minha mãe tentava de novo, sempre com variações da mesma mensagem. A casa vai ser leiloada, seu pai está doente, seu irmão perdeu o carro. Eu lia tudo e não respondia. Parte de mim ainda doía, mas outra parte entendia que cada mensagem era apenas mais uma tentativa de me puxar de volta. Uma noite, no meio de uma dessas mensagens, percebi algo que nunca tinha notado antes. Ela nunca dizia, nós te amamos ou sentimos sua falta. Era sempre precisamos de você. Para ela, aquilo era família. Certo dia, Emily apareceu no meu novo apartamento. Trouxe caixas com utensílios, algumas plantas e 2 xícaras de café. Disse que era um presente de boas-vindas à minha vida adulta emocional. Rimos, mas eu sabia o quanto aquela frase era verdadeira. Conversamos sobre como tantas pessoas confundem generosidade com servidão. Pela primeira vez, falei em voz alta sobre o que queria fazer dali para frente, montar um pequeno estúdio de design, trabalhar por conta própria e, se desse certo, nunca mais depender da aprovação de ninguém. Emily sorriu e disse que aquilo soava como um plano, não como fuga. Naquela mesma noite, decidi escrever uma carta. Não para enviar, apenas para encerrar. Escrevi o nome da minha mãe no topo e comecei com uma frase simples, eu te amei do jeito que você quis, até perceber que esse amor me apagava. Não chorei enquanto escrevia. Só senti o peso sair aos poucos. Listei tudo o que fiz para agradar, cada vez que me culpei por não ser suficiente, cada momento em que paguei o preço da paz. Quando terminei, dobrei o papel e guardei dentro de um livro. Era simbólico, mas suficiente. Nos dias seguintes, começaram a chegar mensagens de parentes distantes dizendo que sentiam falta da união de antes. Nenhum deles perguntou como eu estava. Só diziam que as festas de família tinham perdido a graça. Talvez tivessem mesmo, pensei. Porque a graça, antes, era o conforto que o meu dinheiro comprava. Naquela noite, sentei no chão do meu novo apartamento, comendo algo simples, ouvindo o som distante da cidade. Tudo parecia mais quieto agora. Não por ausência, mas por escolha. Pela primeira vez, entendi que aquilo que vinha depois da culpa tinha outro nome, liberdade. No primeiro sábado no novo apartamento, acordei antes mesmo do sol nascer. Meu corpo ainda funcionava em modo de alerta, como se a qualquer momento alguém fosse precisar de mim. Mas a casa estava quieta. Nenhuma mensagem, nenhuma notificação. Só o vento passando pelas janelas mal vedadas, quebrando o silêncio. Preparei café e sentei no chão, observando as caixas que ainda não tinha aberto. Entre elas, havia uma que eu trouxe da casa dos meus pais sem perceber. Pensei em fechá-la, mas algo me fez continuar. Dentro, encontrei papéis antigos, recortes e algumas fotos da infância. Uma delas me fez parar. Eu devia ter uns 8 anos, abraçando minha mãe na varanda da casa antiga. Nós dois sorríamos. Por um instante, parecia outra vida, outra versão de nós. No verso da foto, escrito com a letra dela, estavam 2 palavras, meu menino generoso. Li aquilo várias vezes. Generoso. Era assim que ela sempre me descreveu, como se a bondade fosse minha única identidade possível. E foi exatamente isso que ela usou contra mim durante todos esses anos. Peguei o celular, tirei uma foto daquela lembrança e guardei o original de volta na caixa. Não para apagar o passado, mas para lembrar de onde tudo tinha começado. Passei o resto do dia organizando ideias para o novo estúdio. Fiz anotações soltas, rascunhos de logo, contas iniciais. Era estranho pensar em investir energia em algo só meu, mas ao mesmo tempo empolgante. Pela primeira vez, meu esforço teria um destino que não terminava no conforto de outra pessoa. À noite, recebi uma ligação inesperada. Era do hospital da cidade onde meus pais moravam. Meu coração disparou antes mesmo de atender. Do outro lado, um enfermeiro explicou que meu pai tinha sido internado por causa da pressão alta e que minha mãe pediu que me avisassem. Meu corpo inteiro esfriou. A parte racional sabia que aquilo podia ser real, mas a parte mais cansada de mim desconfiava. Não sabia se era verdade ou mais uma tentativa de me puxar de volta. Pedi o nome do médico responsável, anotei tudo e liguei diretamente para o hospital. Confirmaram a internação. Ele estava estável, apenas em observação. Sentei na cama sem saber o que fazer. Eu não queria voltar para aquela casa, mas também não conseguia fingir que não me importava. Depois de alguns minutos, decidi ir. Não por eles, mas por mim. Eu precisava ver com meus próprios olhos antes de decidir o que vinha depois. A viagem foi longa e silenciosa. Cheguei ao hospital perto da meia-noite. Quando entrei no quarto, minha mãe estava sentada ao lado da cama. O susto no rosto dela ao me ver foi quase físico. Nenhum de nós disse nada. Meu pai dormia, pálido, cercado de tubos e monitores. Fiquei parado por alguns instantes, sem saber se devia me aproximar.
No fim, dei um passo à frente, toquei a lateral da cama e perguntei em voz baixa se ele estava bem. Minha mãe respondeu com frieza, dizendo que talvez ele estivesse melhor se não tivesse tantas preocupações. O mesmo tom de sempre. Mas, dessa vez, aquilo não me atingiu. Fiquei ali mais alguns minutos, observando o monitor apitar num ritmo constante. Quando percebi que não havia mais nada que eu pudesse fazer, disse apenas que voltaria no dia seguinte. Ela não respondeu. Ao sair, vi meu reflexo no vidro da porta e notei algo inesperado. Eu estava sereno. Não porque o vínculo tivesse se curado, mas porque finalmente eu sabia onde terminava a minha responsabilidade. Dirigi de volta em silêncio, com uma certeza nova se formando. Às vezes, amar também significa aceitar que não dá para salvar quem não quer ser salvo. Voltei ao hospital na manhã seguinte. O corredor estava quieto, com aquele cheiro de desinfetante que parece apagar qualquer cor do lugar. Meu pai ainda dormia, mas estava melhor. A enfermeira explicou que ele teria alta em 2 dias e que bastava manter os remédios corretamente. Minha mãe, ao me ver, não falou nada. Fingiu mexer no celular, mas dava para perceber o quanto estava abatida. Por um segundo, quase perguntei se ela estava bem. Me contive. Ainda não era hora de abrir brechas. Fiquei ali em silêncio, ouvindo o som ritmado do monitor cardíaco, o zumbido baixo das máquinas, a respiração dele. Tudo parecia calmo demais depois do caos das últimas semanas. Quando me levantei para ir embora, minha mãe finalmente falou. Disse que eu estava fazendo um drama desnecessário e que ninguém tinha pedido para eu desaparecer. Respirei fundo antes de responder. Disse que eu não desapareci. Apenas parei de viver para consertar o que nunca foi minha responsabilidade. Ela baixou o olhar, mas manteve o tom frio. Disse que família é para isso mesmo, para se ajudar. Olhei para ela por alguns segundos. A mulher que sempre me intimidou parecia menor agora. Não fraca, apenas humana. Pela primeira vez, percebi que ela também era prisioneira das próprias crenças. Que, para ela, amor e dependência eram a mesma coisa. Antes de sair, deixei uma garrafa de água e alguns biscoitos na mesa de cabeceira. Disse que voltaria depois da alta para garantir que meu pai tivesse alguém para levá-lo para casa. Ela apenas assentiu. No estacionamento, fiquei um tempo sentado dentro do carro. Não chorei, não tremi. Só senti um cansaço profundo, aquele que surge quando a dor começa a se transformar em aceitação. Nos dias seguintes, tentei retomar a rotina no novo apartamento. Voltei a trabalhar, fechei os primeiros clientes do estúdio e comecei a me sentir útil de um jeito diferente. Não por obrigação, mas por escolha. Era estranho como o mesmo esforço, quando feito por mim, pesava menos. Uma noite, enquanto revisava planilhas, recebi um e-mail curto do hospital avisando sobre a alta do meu pai. Logo depois, uma mensagem da minha mãe. Você não precisa vir. Já resolvemos. Demorei para entender se aquilo era orgulho ou alívio. Talvez os dois. Apaguei a mensagem sem responder. 2 dias depois, Emily apareceu de surpresa com uma pizza e um sorriso cansado. Disse que eu parecia diferente. Contei sobre o hospital, sobre o e-mail, e ela comentou que parecia que eu finalmente estava deixando de ser apenas filho e começando a ser pessoa. Depois que ela foi embora, fiquei pensando nisso. Durante anos, eu existi para ser útil. Quando deixei de ser, precisei reaprender quem eu era sem isso. Antes de dormir, abri o computador e encontrei a foto antiga que tinha guardado. Eu e minha mãe na varanda, o sorriso dela sincero, o meu despreocupado. Pela primeira vez, olhei para aquela imagem sem dor. Talvez o amor que eu sempre procurei ainda estivesse ali, apenas distorcido por tudo que veio depois. Mas agora, eu sabia. Eu finalmente entendi que não precisava mais consertar ninguém para merecer paz. Fechei o laptop, apaguei as luzes e fiquei ali, escutando o silêncio do apartamento novo. Um silêncio que antes me assustava, mas que agora soava como prova de que eu tinha sobrevivido. Pela primeira vez em muito tempo, dormi com a sensação de que não devia nada a ninguém. As semanas seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse decidido acompanhar o meu ritmo. O estúdio começou, aos poucos, a ganhar forma. Alguns colegas antigos me indicaram clientes, e logo vi o dinheiro entrar de um jeito diferente. Não como obrigação ou peso, mas como consequência direta de algo que era, de fato, meu. Mesmo assim, algumas noites ainda eram difíceis. Eu me pegava imaginando o que minha mãe dizia sobre mim. Se ainda repetia que eu tinha destruído a família ou se já tinha encontrado outro culpado para ocupar meu lugar. Era uma saudade confusa. Não deles exatamente, mas da ideia do que eu acreditava que nós tínhamos sido um dia. Num domingo à tarde, recebi uma mensagem inesperada. Era do meu pai. Curta, direta, sem formalidades. Saí do hospital. Estou bem. Espero que você também esteja. Demorei um pouco para responder.
No fim, escrevi apenas que ficava feliz em saber que ele estava melhor. Ele respondeu com um simples obrigado, e o assunto terminou ali. Foi estranho como aquele gesto neutro, quase impessoal, me tocou mais do que qualquer drama que já tivesse vivido antes. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho e coloquei uma música qualquer. A cidade do lado de fora parecia viva, pulsando. Percebi então que fazia muito tempo que eu não sentia vontade de celebrar nada. Não era uma comemoração por vitória. Era só o alívio profundo de existir fora do controle deles. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Emma. A voz dela soava tímida, mas animada. Contou que estava indo bem na escola, que os avós andavam mais quietos e que minha mãe tinha começado a vender algumas coisas para pagar dívidas. Em certo momento, quase sussurrando, ela disse: "Você deve estar feliz agora." Respirei fundo antes de responder. Expliquei que não era exatamente sobre felicidade, mas sobre aprender a viver de um jeito mais justo comigo mesmo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Eu quero ser como você quando crescer, só que sem brigar com a vovó." Eu ri. Foi a primeira risada leve que dei em meses. Depois da ligação, fiquei pensando no quanto aquele ciclo era profundo. Minha mãe tinha me criado para ser o alicerce de todos. E eu quase repeti o mesmo padrão sem perceber. Mas Emma ainda tinha tempo de aprender que amor não precisa vir acompanhado de sacrifício. Uma semana depois, Emily me convenceu a aceitar uma entrevista para um artigo sobre pessoas que reconstruíram a vida depois de relações familiares abusivas. Hesitei, mas aceitei com a condição de não usarem meu nome verdadeiro. Quando o texto foi publicado, recebi dezenas de mensagens anônimas. Pessoas contando histórias parecidas. Gente que sustentava pais, irmãos, parceiros, e que nunca tinha tido coragem de parar. Foi naquele dia que percebi que minha história, por mais dolorosa que fosse, podia significar algo para alguém além de mim. Naquela mesma noite, abri um documento novo no computador. Escrevi no topo: as coisas que eu paguei para ser amado. Não era um desabafo. Era o começo de um livro. Enquanto digitava as primeiras linhas, senti uma paz diferente. Uma paz que não dependia de ninguém. Um tipo de amor próprio silencioso, mas firme. O passado ainda estava ali, nas memórias, nas fotos, nas dívidas emocionais que vez ou outra cobravam seu preço. Mas, pela primeira vez, ele já não me definia. Apaguei a luz, deixei o computador em modo de espera e olhei ao redor. O apartamento ainda tinha caixas espalhadas, mas já cheirava a lar. Um lar que não precisava ser grande, nem cheio, nem perfeito. Só precisava ser meu. O artigo começou a circular mais do que eu imaginava. No início, tive medo de que alguém da minha família se reconhecesse na história. Mas, com o nome trocado e detalhes alterados, parecia improvável. Mesmo assim, cada nova notificação me fazia prender a respiração. As mensagens que chegavam vinham de mulheres e homens descrevendo a mesma prisão silenciosa. Pessoas que pagavam tudo para tentar comprar um tipo de amor que nunca chegava. Li cada uma delas. E entendi que o que eu vivi não era exceção. Era um padrão. Só que quase ninguém falava sobre isso. Emily disse que eu devia transformar aquilo em algo maior. As pessoas precisam ver que dá para sobreviver, ela falou. Eu ri e respondi que ainda estava aprendendo a sobreviver. Enquanto isso, minha mãe continuava tentando contato, agora de forma mais contida. E-mails longos, cheios de justificativas, como se estivesse tentando reescrever a própria versão da história. Dizia que não sabia que eu estava sobrecarregado, que achava que estava ajudando ao deixar tudo sob meu controle. Mas, mesmo nas entrelinhas de arrependimento, a manipulação ainda estava ali. Ela dizia que a casa não era a mesma sem mim e, logo depois, pedi apenas um empréstimo temporário. Não respondi. Apenas encaminhei os e-mails para uma pasta chamada Passado. Um dia, encontrei meu pai por acaso na rua. Eu saía de um café. Ele vinha na direção oposta. Por um instante, pensei em fingir que não o vi, mas ele me reconheceu. Parou. Ficamos ali em silêncio, como dois estranhos que se lembravam demais um do outro. Ele falou primeiro. Disse que estava melhor, que tinha voltado a dirigir, que minha mãe ainda estava se ajustando. Depois respirou fundo e falou: ela sente sua falta, mas não sabe dizer isso sem culpar alguém. Fiquei em silêncio. Ele continuou: eu também sinto falta. Mas agora entendo. A gente se acostumou com você resolvendo tudo. Parecia normal. Não sabia o que responder. Apenas disse que esperava que ele estivesse cuidando da própria vida. Ele assentiu, olhou para o chão e respondeu, tentando. Tarde, mas tentando. Nos despedimos sem promessas. Foi uma conversa curta, mas me marcou. Pela primeira vez, um deles parecia compreender, mesmo que só um pouco, o que eu tinha tentado fazer.
Naquela noite, pensei em como o silêncio também pode ser uma forma de amor, quando já não existe nada saudável para dizer. Os meses seguintes foram estáveis. O estúdio cresceu, e eu finalmente deixei para trás aquela sensação de estar vivendo num hotel emocional, sempre de passagem. Fiz novos amigos. Aprendi a cozinhar sozinho. Comecei a me reconhecer no espelho sem culpa. Num domingo, enquanto organizava o apartamento, encontrei a carta que tinha escrito para minha mãe. Reli tudo. Meses antes, aquele texto teria me feito chorar. Dessa vez, li com calma. Com serenidade. Percebi então que não havia mais nada a enviar. Tudo o que precisava ser dito já tinha sido dito, não a ela, mas a mim mesmo. Dobrei a carta, coloquei dentro de uma caixa junto com a foto antiga da varanda e escrevi do lado de fora, com letras simples, encerrado. Aquilo não era um gesto de perdão nem um ritual simbólico. Era só a constatação tranquila de que eu não precisava mais girar em torno da dor. Naquela noite, sentei na varanda do novo apartamento, ouvindo o som distante da cidade. O ar estava quente, por alguns instantes, pensei em como seria se um dia minha mãe ligasse. Não para pedir nada, nem para culpar, mas apenas para perguntar se eu estava bem. Talvez esse dia nunca chegasse. Ainda assim, pela primeira vez, percebi que eu já estava bem mesmo sem isso. O inverno chegou cedo naquele ano. As manhãs eram frias e claras, daquele tipo de frio que deixa o silêncio da casa ainda mais evidente. Acordei num domingo e me dei conta de que fazia exatamente um ano desde o jantar que mudou tudo. Um ano desde o momento em que minha mãe me chamou de folgado e eu, finalmente, apertei o botão de cancelar. Fiquei sentado na cama, com o celular na mão, pensando em como minha vida tinha se transformado. Eu continuava trabalhando muito, mas agora era por mim. As contas estavam em ordem, o estúdio ia bem, e a sensação de ter um dinheiro limpo de culpa ainda me surpreendia. Fui até a cozinha, preparei café e, enquanto esperava a água ferver, abri o e-mail. Havia uma nova mensagem da minha mãe. Curta. Sem acusações, sem pedidos. Apenas uma frase: seu pai perguntou de você. Espero que esteja bem. Fiquei encarando aquelas palavras por um tempo. Justamente por não pedirem nada, doeram mais. Eu sabia que responder poderia reabrir um ciclo antigo, mas também entendi que, dessa vez, a escolha era minha. Digitei apenas: estou bem. Espero que vocês também estejam. Enviei e fechei o laptop antes que a dúvida me alcançasse. O dia passou devagar. Caminhei até uma livraria perto do apartamento e, na prateleira de lançamentos, encontrei o artigo que eu tinha expandido e transformado em livro digital. Alguém havia impresso o texto com meu pseudônimo, e ele estava sendo vendido por uma pequena editora independente. Fiquei ali parado por alguns segundos, olhando para meu próprio texto como se tivesse sido escrito por outra pessoa. Era estranho pensar que algo nascido da dor pudesse ajudar outros a se libertar. Vi uma mulher folheando o livro e sorrindo de leve, como quem se reconhece em cada linha. Naquele instante, percebi que talvez essa fosse minha forma de devolver algo ao mundo. Não mais dinheiro, mais coragem. À noite, Emily apareceu com um bolo simples e 2 velas improvisadas. Disse que era para comemorar um ano de liberdade emocional. Rimos, comemos e relembramos tudo o que tinha acontecido desde então. Depois que ela foi embora, fiquei sozinho no sofá, observando as luzes da cidade pela janela. Pensei na minha mãe, no meu pai, no meu irmão. Não havia mais raiva. Apenas distância, uma distância necessária, limpa. Peguei o celular e abri a última foto que Emma tinha me enviado semanas antes. Ela parecia sorrindo, com um cachorro novo no colo. Escrevi uma mensagem curta: você está crescendo rápido demais. Tenho orgulho de você. Ela respondeu quase imediatamente: aprendi com você. Sorri. E entendi que, no fim, o amor que sobreviveu foi justamente aquele que não me cobrava nada. Antes de dormir, sentei diante do computador e abri um novo arquivo. O título apareceu quase sozinho: As coisas que aprendi depois que parei de pagar por tudo. Era o começo de outro livro. Talvez mais leve. Talvez ainda mais meu. O passado ainda batia a porta de vez em quando, mas agora eu sabia que podia deixá-lo tocar sem precisar atender. E enquanto o som distante da cidade se misturava ao barulho do teclado, percebi que, finalmente, a vida não me devia mais nada. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. O texto era simples: soube que você escreveu um livro. Li, chorei. Demorei alguns segundos para entender quem tinha enviado. Só uma pessoa escreveria daquele jeito. Minha mãe. O coração acelerou, mas não por medo. Era surpresa. Talvez curiosidade. Fiquei olhando para a tela por alguns minutos antes de responder. Digitei apenas: obrigada por ler. Ela visualizou a mensagem, mas não respondeu. Nos dias seguintes, fiquei tentando entender o que aquele gesto significava.
Não era um pedido de desculpas, mas também não era uma acusação. Era humano. E, vindo dela, isso já era quase um milagre. Segui tocando o estúdio. O trabalho crescia, mas agora com outro propósito. As pessoas que me procuravam pareciam enxergar não só a profissional, mas a pessoa que tinha sobrevivido a um tipo de aprisionamento invisível. Um dia, recebi um e-mail de uma leitora. Ela contou que, depois de ler minha história, teve coragem de sair da casa dos pais aos 40 anos. Eu não sabia que dava para recomeçar sem pedir permissão, escreveu. Aquilo me deixou em silêncio por um bom tempo. Era a confirmação de que a dor que quase me destruiu estava se transformando em algo útil. No fim de uma tarde, enquanto revisava um projeto, o telefone tocou. Era o hospital novamente. O coração deu um salto, mas dessa vez a voz do outro lado era da minha mãe. Ela disse que estava acompanhando meu pai em exames de rotina e quis avisar que ele estava bem. Depois, num tom hesitante, perguntou se eu poderia visitá-los no domingo. Pensei antes de responder. Eu sabia o que aquela visita poderia reabrir, mas também sabia que fugir para sempre não era liberdade, era medo disfarçado. No domingo, dirigi até a velha casa. O portão estava enferrujado, o jardim mal cuidado. Quando toquei a campainha, minha mãe abriu a porta com o mesmo olhar firme de sempre, mas os ombros caídos denunciavam o cansaço. Entramos. O silêncio entre nós era quase palpável. No sofá, meu pai sorriu ao me ver. Parecia mais velho, mais frágil, mas havia algo diferente em seus olhos. Sentamos à mesa. Não houve discursos nem acusações. Ela serviu o café e, por um instante, foi como se o tempo tivesse voltado, só que sem o peso de antes. Falamos do clima, de pequenas coisas. Então, de repente, minha mãe disse, li seu livro 2 vezes. Não gostei de tudo, mas entendi o que você quis dizer. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Não houve pedidos de desculpa. Nem de um lado, nem do outro. Apenas ficamos ali. 2 pessoas que, finalmente, se viam sem a velha dívida entre elas. Antes de ir embora, ela me acompanhou até o portão. Disse que estava tentando se reorganizar, que agora lidava sozinha com as contas. Depois, quase num sussurro, completou, eu não sabia o quanto você fazia, até parar. Não havia manipulação naquela frase. Era apenas uma confissão simples. Eu apenas absorvi o que ela disse e respondi que ficava genuinamente feliz por vê-la conseguindo seguir em frente. Ela me encarou por alguns segundos, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Não foi um sorriso ensaiado nem defensivo, foi real. No caminho de volta, senti algo leve se acomodar no peito. Não era perdão, nem uma reconciliação completa. Era paz. Aquela sensação rara de que tudo o que precisava ser dito, inclusive o que nunca foi falado, já tinha encontrado seu lugar. Quando cheguei em casa, o sol já estava se pondo. Abri as janelas, deixei o vento entrar e pensei que talvez crescer fosse exatamente isso, entender que nem toda história termina com vitória, mas algumas terminam com compreensão. Naquela noite, dormi sem culpa, sem raiva e, acima de tudo, sem dívida. Nos dias que se seguiram à visita, percebi algo diferente. O peso que eu sempre sentia quando o nome da minha mãe aparecia no celular simplesmente não estava mais lá. Era como se o passado tivesse encolhido. Eu ainda me lembrava de tudo, da risada no jantar, das palavras duras, da dor, mas nada daquilo me prendia mais. A rotina no estúdio seguiu estável. As coisas fluíam sem esforço excessivo. Eu ainda trabalhava bastante, mas agora não era fuga. Era escolha. Comecei a receber convites para palestrar sobre independência financeira e emocional. No início, achei quase irônico. Eu, que passei tantos anos sem conseguir dizer não, agora sendo chamado para falar sobre limites. Mas quando subi no palco pela primeira vez e vi o auditório cheio, entendi que era exatamente ali que eu precisava estar. Depois da palestra, uma mulher se aproximou de mim. Disse que sustentava os pais sozinha e que nunca tinha percebido quanto aquilo a esgotava até ler meu livro. Você me fez entender que não é falta de amor querer se salvar, ela disse. Eu sorri e respondi a verdade, levei 30 anos para aprender isso. Voltei para casa naquela noite com um sentimento difícil de definir. Era uma mistura de gratidão com calma. Pela primeira vez, senti orgulho de mim, não pelo que eu fazia pelos outros, mas pelo que finalmente tinha conseguido fazer por mim mesmo. Alguns dias depois, recebi outra mensagem da minha mãe. Dessa vez, sem justificativas, sem tentativas escondidas. Seu pai adorou te ver. Fiquei feliz por você ter vindo. Se quiser, almoce com a gente qualquer dia, sem pressa. Li aquelas palavras várias vezes. Eu sabia que ainda existiam feridas, mas também entendia que algumas relações só cicatrizam quando a gente para de cutucar o que já doeu demais. Respondi apenas, um dia desses, sim. E deixei assim.
Naquela noite, Emma me mandou uma foto dela lendo meu livro. A vovó deixou eu pegar emprestado, escreveu. Ri sozinho. Era uma ironia bonita. O mesmo livro que nasceu da dor agora estava nas mãos de quem representava o futuro da minha família. Fechei os olhos e pensei em tudo que tinha mudado em apenas um ano. A pessoa que entrou naquele jantar acreditava que amor se provava com transferências automáticas. A pessoa que agora se sentava na varanda do próprio apartamento sabia que amor de verdade não cobra, não pesa, não aprisiona. Coloquei uma música baixa, observei a cidade pela janela e senti algo raro, leveza. A vida seguia, com suas imperfeições e pequenas conquistas, mas sem o medo constante de perder o controle. Peguei um caderno e escrevi como se fosse um recado para mim mesmo. Nunca mais pague para merecer ficar. Amor que cobra um preço não é amor. É dívida disfarçada. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa, como um marco do que ficou para trás. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam, quase como se o mundo finalmente estivesse em paz comigo. E, pela primeira vez desde aquele jantar, senti que podia simplesmente existir, sem dever nada a ninguém, sem medo, sem culpa. A história não terminou com um recomeço perfeito. Terminou com verdade.